Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, especialmente você que faz parte aí dos 7º anos. Como vocês já devem saber, eu sou o professor Adriano e nós vamos hoje ter mais uma aula de História do 7º ano. Então, nós contamos com a colaboração de vocês. Quem porventura aí está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, borracha, enfim, os materiais necessários para vocês fazerem possíveis anotações sobre o conteúdo dessa aula, beleza? Então, contamos com a colaboração de vocês e vamos lá para mais uma aula de História. Antes de nós começarmos o conteúdo dessa nossa próxima aula de História, nós vamos fazer a resolução das questões da aula de História anterior. Então, vocês vão conferindo aí, verificam o que errou e o que acertou. Questão número 1. Dentre os vários meios desenvolvidos nos Estados nacionais para garantir o poder das monarquias nacionais, não se pode citar a adoção de... A alternativa correta é a alternativa D, universalismo religioso da Igreja Católica. Então, a questão 1, a alternativa certa, a alternativa D. Questão 2. Assinale a opção que expressa corretamente uma prática dos Estados nacionais europeus entre os séculos XV e XVIII. A alternativa correta é a alternativa B, centralização política e administrativa nas mãos do rei. Questão 3. Durante os séculos XV a XVIII, ocorreu em grande parte da Europa um processo de fortalecimento dos governos dos Estados nacionais. Esse processo resultou no chamado absolutismo monárquico. A autoridade do rei tornou-se a fonte suprema dos poderes do Estado. Em nome do soberano, o poder era exercido pelos diversos membros do governo. Vários teóricos elaboraram argumentos que justificavam o absolutismo. Dentre eles destacam-se, alternativa certa, letra A, Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Questão 4. Assinale abaixo a opção onde encontram-se os primeiros estados nacionais a se formarem. Então, a alternativa certa, gente, aqui é a alternativa A. Os primeiros estados nacionais a surgirem foi Espanha, Portugal, Inglaterra e França. E, por fim, a questão 5, leia o fragmento abaixo. O papel do rei era zelar pelo crescimento do seu povo. Se fosse necessário, o monarca poderia se utilizar de artimanhas, ciladas ou até a violência para se garantir no poder. A descrição acima faz referência a um dos defensores do poder absoluto do rei. Como se chamava esse teórico? A alternativa certa é a alternativa B, o Nicolau Maquiavel. Então, essa foi a correção da atividade da aula número 1 de História. Então, vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo de História para os alunos do 7º ano, o conteúdo da aula número 2. Hoje nós vamos falar, galera, sobre os estados modernos absolutistas. Não adianta nós falarmos sobre estado moderno absolutista sem primeiro entender o conceito, a definição. O que é um estado moderno absolutista? Absolutismo, ou Estado moderno absolutista, foi um sistema de governo europeu em que apenas uma pessoa exercia poderes absolutos. Normalmente essa pessoa era um rei ou então uma rainha. Então, gente, o absolutismo, o Estado moderno absolutista, surgiu ali na Europa, no continente europeu, e é um sistema de governo onde o rei ou então uma rainha tem o poder absoluto. Em outras palavras, o rei ou a rainha manda em tudo e em todos. Tem amplos poderes. Uma observação aqui importante, o período do Estado moderno absolutista ficou marcado por ser uma época de falta de democracia e muito autoritarismo. Então, nessa época,
o fato do rei ter o poder absoluto e decidir tudo, não existia democracia. A opinião da população não era levada em consideração. E também existia muito autoritarismo por parte do rei. Ou você obedecia, ou você obedecia. Certo? O rei tinha um poder total, então o rei mandava. Você concordando ou não, gostando ou não, você teria que obedecer. Ok, pessoal? Vamos para o próximo slide. A gente agora vai ver como era a divisão da sociedade no período absolutista, né? Como estava distribuída, dividida a sociedade nesse período aí. Quem estava no topo era o rei, né? Como eu falei anteriormente, o rei tinha o poder absoluto, o poder total. Abaixo do rei estava o clero. Quem era que fazia parte do clero? A igreja. Abaixo do clero estava a nobreza, né? Os ricos, né? Aquelas pessoas da alta classe social, eram a nobreza nesse período. Depois vinham os burgueses, que eram os comerciantes na época, aquelas pessoas que tinham seu comércio. E por fim, né, quem mais sofria eram os artesãos e os camponeses, né? Os artesãos que trabalhavam com artesanato e os camponeses, aquelas pessoas que trabalhavam no campo. Então, da sociedade nesse período aí era a classe, né, que mais sofria, que tinha menos prestígio, né, os artesãos e os camponeses. Nós vamos falar agora sobre as principais características do absolutismo. Então, prestem atenção, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeira característica que nós vamos falar é: o rei concentrava todos os poderes. Então, no absolutismo, gente, o rei, como eu falei, ele tinha o poder total, o poder absoluto. Por isso o nome absolutismo. Então, todo o poder estava concentrado nas mãos do rei, né? Ele tomava todas as decisões. Ele podia tomar decisões de cunho social, política, cultural, econômica, sem que ninguém interferisse, porque ele era o cara, ele mandava e desmandava. Beleza? Transmissão hereditária é outra característica do absolutismo. Normalmente, o reinado ele era passado de pai para filho, era algo hereditário, né? O rei morreu, por exemplo, quem iria assumir o filho? O filho morreu, quem iria assumir? O neto, e assim sucessivamente. O monarca, o rei, ele podia criar leis sem a aprovação da sociedade. Então, como o rei tinha o poder absoluto, o poder total, ele podia criar qualquer lei sem que a sociedade opinasse. E mesmo que a sociedade não concordasse, não gostasse, se ele quisesse, ele poderia criar essas leis. Daí a gente pode ver que não existia democracia nesse exemplo aí, né? A gente pode ver a evidência que existia a falta de democracia, né? O rei ele criava as leis, a sociedade, concordando ou não, gostando ou não, iria ter que obedecer. Certo? As camadas mais pobres bancavam, por meio de impostos, os luxos do rei. Então, os pobres, né, principalmente ali, os camponeses, né, os artesãos, eles pagavam impostos e o rei, ele luxava, né, através dos impostos pagos aí pelas classes pobres, pelos pobres, né? Então, pagava-se altos impostos e muitas vezes, em contrapartida, você não via aí melhoria na sociedade, né? Uma coisa é você pagar o imposto e você ver que seu imposto ele foi revertido para a melhoria do seu país, da sua cidade, enfim. E outra coisa é você pagar um imposto e você ver que aquilo não foi revertido em melhorias. Então, muitas vezes isso aí acontecia nesse período aí, no período do absolutismo. As pessoas eram punidas com violência, prisão e até morte, caso fossem contrárias às leis estabelecidas pelo rei. Então, se você não concordasse com aquilo que o rei criou, estabeleceu essas leis, você poderia ser preso, poderia sofrer violência e, em último caso, poderia até ser morto. Beleza? E, por fim, o rei não dava satisfação a ninguém, pois ele era eleito de Deus, né? Se tinha uma concepção, né, nesse período aí, de que o rei ele tinha sido colocado ali no poder por uma escolha de Deus. Deus colocou o rei ali no poder. Então, se Deus colocou o rei no poder, ele não deveria dar satisfação a ninguém. Então, ele fazia o que quisesse, né? Tomava as decisões e não precisava estar se explicando a ninguém, porque quem colocou ele ali foi Deus. Ok?
Então essas são algumas características que eu separei para vocês, né, desse período aí, do período do absolutismo. Vamos agora falar, gente, sobre alguns exemplos de alguns reis absolutistas, né? Alguns reis que em alguns países europeus tiveram o poder absoluto, o poder total. O primeiro rei que nós vamos falar é o Henrique VIII. O Henrique VIII, gente, ele governou a Inglaterra no século XVII. Então, no século XVII, o Henrique VIII, ele tinha o total poder, o poder absoluto ali no solo inglês. Fernando e Isabel foram também dois reis que governaram a Espanha no século XVI. Outro exemplo aqui. Elizabeth I, né, era rainha da Inglaterra. Ela governou ali na Inglaterra. Ela tinha o poder absoluto na Inglaterra por volta ali do século XVII. O Carlos XII, ele foi rei da Suécia entre os anos de 1697 até ali 1718. E por fim, o Luís XIV, que era conhecido, né, como Rei Sol. O Luís XIV ele governou a França entre os anos de 1643 até 1715. Então aqui são alguns exemplos de alguns reis absolutistas. Se você observar, esses reis eles governaram países europeus justamente porque o absolutismo surgiu ali na Europa, né? Então, é isso. Vamos para o próximo slide. A gente agora vai falar sobre um dos principais reis, se não o rei mais conhecido desse período aí do absolutismo, que foi o Luís XIV, que era conhecido, como eu falei anteriormente, né, Rei Sol. Então, você pode se questionar, professor, mas por que o apelido dele era conhecido como Rei Sol, né? Porque o Sol, gente, ele era o principal e mais poderoso astro do céu. Então, quando o Luís XIV ele se intitula Rei Sol, em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o mais poderoso, eu tenho mais poder que todos, eu sou um astro de destaque. Então, por isso que ele passou a ser conhecido como o Rei Sol. Uma frase muito conhecida, gente, que inclusive quem disse isso foi o Luís XIV, né? É essa frase aqui, ó, o Estado sou eu. Então, em certo dia, o Luís XIV afirmou isso, né? O Estado sou eu. Quando ele afirma isso, o que é que ele está querendo dizer, né? Quando ele diz o Estado sou eu, o que é que ele quer dizer com isso, né? Que ele é quem tem o poder. O poder está em suas mãos, as leis quem cria ele, as decisões quem toma ele. Então, o Estado é ele. Quem toma as decisões, quem decide tudo é ele. Então, quando ele afirma o Estado sou eu, ele está, de certa forma, dizendo, eu tenho o poder. Meu poder está acima de tudo e de todos. Nessa imagem aqui, nós podemos ver, né, uma imagem do Rei Sol, né, do Luís XIV, esse rei aí absolutista, né, que governou ali a França. E aqui eu separei para vocês algumas curiosidades sobre o Luís XIV, né, sobre o Rei Sol. Ó. O Luís XIV, gente, ele usava sapato de salto alto por causa da sua altura, né? Ele media aí aproximadamente 1,60 m de altura. Então, para ficar um pouco mais alto, o que foi que ele fez? Começou a usar sapatos de salto alto, né? Hoje, quando a gente fala em sapato de salto alto, vem logo à nossa mente o quê? Não, quem usa é mulher. Mas, para quem não sabe, gente, essa curiosidade aí, antigamente, homem usava sapato de salto alto, né? Inclusive o rei, o Luís XIV, usava esse tipo de sapato para poder ficar um pouco mais alto, porque ele era baixinho. O rei Luís XIV, gente, ele ainda instruiu uma ordem que só os nobres, só os ricos da época poderiam usar os sapatos de salto alto, pois ele era símbolo de luxo e poder. Então não era qualquer pessoa que usava o sapato de salto alto, não. Tinha que ser uma pessoa rica de poder, de luxo, né? Então isso aí era algo muito comum no passado, beleza? Aqui nós podemos ver essa imagem, né? Imagem de um exemplo de um sapato, né? Que o rei Luís XVI ele usava, né? Você pode ver que é um sapato bem trabalhado, com ouro, enfim. Aqui algumas referências, né? Alguns sites, alguns links que foram utilizados para fazer a pesquisa. E é isso, pessoal. Né? Obrigado pela colaboração de vocês.
Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, fui!